e livramento da mão dos egípcios. E Jetro disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios, e da mão do faraó, que livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrejugou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, o holocausto, o sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que lhe fazia ao povo, disse, que é isso que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés ao seu sogro, é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhe declare os estatutos de Deus, as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom que faças, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo, se tu pelo teu povo diante de Deus, e leva tu as coisas de Deus, e declare-lhe os estatutos, as leis, e faz sobre o caminho em que deve andar, e a obra que deve fazer. E tudo entre o povo, procure homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborrece a avareza, e põe sobre eles por maiores de 1000, maiores de 100 de 1000, maiores de 50 e maiores de 10. Pai Senhor, Anselmo, Deus te abençoe. Veja só, vamos separar alguns pontos para podermos compreender um pouco essa palavra. Palavra bastante conhecida, onde o povo, após sair do Egito, 430 anos que estava escravo do Egito, eu dizia pecado, mas na verdade também viviam em pecado, estavam ali no povo do Egito, adaptados ao povo do Egito, seguindo as culturas e seus deuses, trabalhavam, eram escravos, infelizmente, eram sacrificados, embora o povo de Deus foi um povo também muito abençoado na terra do Egito, isso por causa de José, mas após a morte de José, tudo se modificou e o povo cresceu. Então veja só, esse povo foi tirado do Egito por Moisés. Moisés foi um homem escolhido por Deus, separado e escolhido muito antes de nascer. Assim como Deus falou a Jeremias, certamente essa palavra também caberia a Moisés, porque ele já tinha algo escolhido para ele fazer antes da sua vinda. E quando nasceu, cresceu onde deveria crescer, com conhecimento de todos os dados do Egito, dentro do próprio Egito, considerado príncipe e filho de Faraó. Cresceu, hebreu cresceu no meio do povo do Egito, escapou de um grande livramento de morte, porque todos os filhos foram mortos na época, mas Moisés cresceu em conhecimento, em guerra, em estrutura, em nobreza, mas também não tirou de si a sua raiz de judeu, de hebreu. Moisés tinha essa raiz, lá seja Deus. E quando chegou aos seus 40 anos, Deus resolveu tirar do Egito e levar até o deserto, para preparar o homem. Primeiro o homem tem conhecimento, depois o homem tem que passar por um deserto, passar por uma provação, a poder começar a trabalhar. Aleluia. Eu fico olhando assim porque a gente vê isso como algo do passado. Mas isso não acontece no dia de hoje. Deus nos escolhe para tal tarefa e depois Ele nos coloca num lugar onde nós falamos, meu Deus, que provação é essa? O que foi nós que fizemos para Deus? Que Deus me deu uma prova tão grande que nós estamos passando agora. E é verdade, é uma preparação. Você é desafiado a se preparar para a obra. Deus não coloca você diante da obra por acaso. É uma escolha de Deus. Deus prepara, te instrui, coloca você numa aula, lá se a Deus, ou no ensinamento humano, no ensinamento de guerra. E depois Deus leva você para uma preparação, um desafio. E após o desafio, Deus coloca você, graças a Deus, aonde queria colocar, na frente da congregação, na frente da obra que Deus te escolheu. Graças a Deus, o que eu vejo primeiro,
a escolha de Deus para com Moisés. Segundo, que Deus nos escolheu, a mim e a você, para uma grande tarefa. E certamente Ele vai nos preparar. E algum de vocês deve estar lamentando por estar passando por algum deserto. Está passando por alguma dificuldade. Esteja passando por um grande desafio. Esteja aí lamentando as aflições, as diversidades diárias. Esteja lamentando o labor que você soa todos os dias. Certamente você deve estar questionando Deus, Senhor, por que esse momento que eu estou passando? Por que eu passo por esse momento? É guerra, é família, é enfermidade, é filhos, é esposo, é esposa, é vizinho, é trabalho. E você não entende o porquê disso. Mas digo para você o seguinte, quando a gente passa por tudo isso, irmão, nós crescemos, nós amadurecemos, nós temos preparo maior, nós temos cabeça, nós pensamos diferente, vimos diferente, falamos diferente, crescemos em todos os sentidos, passamos a analisar, passamos a pensar antes de tomar decisões e somos preparados para qualquer tipo de guerra. Essa é uma grande verdade. Quando você passa por desafio, você está preparado para uma grande guerra. Para todas elas. Porque não é fácil você passar. Certamente você vai passar por um momento onde você terá que negar a Deus. Se você não tem um preparo diante de Deus, vai negar a Deus. Quantos hoje têm negado ao Senhor nesse pequeno desafio que nós temos? Quantos hoje têm deixado de louvar a Deus? Quantos hoje, por ter perdido seus íntimos queridos, deixaram de louvar a Deus? Deixaram de acreditar no Senhor? Afinal, nós temos de forma mundial pessoas morrendo todos os dias, evangélicos, pastores, bispos, padres, líderes religiosos em todos os sentidos, crianças, pessoas que nunca fizeram mal a ninguém, e nós questionamos Deus por quê? Essas pessoas elas estão morrendo, e o porquê que está acontecendo? Porque não só os pecadores. Infelizmente, o que é feito de forma mundial atinge a todos os povos, e inclui os inocentes. Porém, aqueles que morrem no Senhor, não morrem para a vida eterna, mas nasce e vive para a vida eterna. Essa é a grande diferença. Louvado seja Deus. E é isso que nós esperamos. Veja só, vamos voltar. O que eu quero refletir sobre isso? Primeiro, você ter amor não significa ter preparo para a obra. Veja só, você ter amor não significa ter preparo para a obra. Quando Paulo escreve lá, louvado seja Deus, no livro de Efésios, capítulo 4, ele diz: alguns o Senhor fez para pastores, o Senhor outros para apóstolos, outros para líderes, outros para mestres, e o Paulo começa a dizer a capacidade de cada um. Eu compreendo que um grande diácono, ele nem sempre será um grande presbítero, nem sempre será um grande pastor, mas será um grande diácono. E aí não tem comparação. Eu entendo que um grande pastor nunca será um grande servidor ou um grande administrador. Porém, é uma área específica. Então veja só, você amar não significa saber cuidar. Eu quero dizer para vocês, você pode ter um grande amor e pode não saber liderar. Ele pode não saber administrar. Mas pastor, Deus separou e preparou, é verdade. Veja só, Deus preparou Moisés para a grande obra. Mas Moisés era conhecedor de todas as coisas? Não. Deveria ser. Já que Deus preparou para tudo. Não, irmãos. Tem coisas que a gente aprende com a vida e Deus vai nos orientando. A forma de Deus ensinar é assim. Ele não vai colocar você na sala de aula e começar a instruir você numa louça, não. Ele vai começar a colocar você numa sala, num quarto reservado, onde você vai orar. Ele vai te orientar em palavra, em espírito. Porém, as experiências da vida, no decorrer da obra, você vai crescendo. Você vai amadurecendo. É um casamento onde se iniciou, onde a esposa conheceu o esposo. Louvado seja Deus. Sabe fazer um café da manhã, mas não sabe fazer um almoço. Mas ela vai se preparar para fazer o almoço. Então ela compreende que para poder ter aquele esposo e cuidar bem dele, ela tem que fazer o almoço. Ela tem que aprender a fazer comida que ele gosta. Afinal, a comida mãezinha dele é melhor. É assim, é vice-versa. Ele também vai compreender que ele não vai poder tratar a esposa da mesma forma. Vai começar a procurar meios
de ensinar. Aí eles passam por grandes desafios, por grandes variações, por turbulências no meio do casamento, até que o casamento amadureça e que ambos estejam fixos naquilo que Deus os colocou em pauta, naquilo do matrimônio. O matrimônio, ele começa a ser consagrado, ele começa a ser abençoado, começa a ser amadurecido a partir do momento que eles começam a compreender um ao outro. Aí cresce, ajuda, desenvolve, a geração que vem, os filhos recebem as bênçãos, mas isso é um processo, precisa de muitos preparo para isso. Assim é a obra de Deus. Então veja só, Moisés estava ali no meio do povo. O que foi que aconteceu? Deus usou Moisés para poder tirar o povo do Egito. E Moisés foi maravilhoso nessa área. Moisés foi usado tremendamente para tirar o povo. Ou seja, Deus, tem homens que Deus usa tremendamente para ganhar almas. Tem pessoas que Deus usa para levar para outros lugares, para entrar no meio da favela. Não que isso todos não sejam capacitados, mas tem pessoas específicas para isso. Tem pessoas que nascem, que Deus prepara para isso, que Deus pessoas escolhe para isso. Pessoas que quando abrem a boca ganham milhares de almas. Por quê? Porque Deus usa aquela pessoa. Ela tem um preparo para entrar em qualquer canto. E ela entra, ela evangeliza, ela ganha vidas. Mas ela não sabe administrar as vidas. O que é isso, pastor? Ela tem amor para evangelizar. Ela tem um dom para evangelizar. Tem amor para também cuidar. Mas ela não sabe cuidar. Ela sabe ganhar. E há uma diferença. É por isso que dentro da obra há divisões. Já deu divisões de trabalho. A outra divisão que há não poderia acontecer, mas divisão de trabalho. Existe o pastor, existe o co-pastor, o auxiliar do pastor, existem os missionários, os presbíteros, os diáconos, os obreiros, os membros, os líderes de departamento, igrejas pentecostais e outros não pentecostais, mas tem os obreiros, tem um grupo de evangelismo, tem um grupo de missões, tem um grupo social, tem um grupo que faz os trabalhos sociais dentro da igreja, tem um grupo que faz a área da mídia da igreja, uma igreja preparada, grande, ela tem todo esse trabalho. Ela tem uma divisão de vários e vários trabalhos. E isso é importante. Mas veja só, quando esse trabalho é dividido dentro da igreja e que há uma concordância, onde todos trabalham com amor, o trabalho é maravilhoso. Mas aprenda o seguinte, há muitas pessoas que estão no meio desse trabalho, que são maravilhosas, que trabalham bem, mas que não tem amor para aquele trabalho. E tem pessoas que têm amor para aquele trabalho, mas não sabem fazer aquele trabalho. Então veja só como, pastor, vou dizer para você, tem pessoas que estão dentro do trabalho da igreja, até na frente do trabalho da igreja, que pessoas que são esforçadas. São esforçadas. Porém, se você não reconhecer, se você não elogiar, se você não falar bem, essa pessoa, ela perde o ânimo e sai do trabalho. Isso não é amor. Isso é uma obrigação de fazer, e você faz, você tem habilidade para isso, tem capacidade para isso, porém falta de ti algo maior, que é o amor. Você tem habilidade, tem capacidade, desenvolve, mas tem algo maior que falta em você. É você compreender que o provedor é o Senhor, que aquele que recebe é Deus, que aquele que te dá o galardão é Deus. Por mais que haja elogio, porque é bom para o ego humano, porque eu compreendo numa área mental, numa área psicológica, desculpa, do homem, é bom você desenvolver essa área, desenvolver o sentimento, conhecer alguns transtornos que desenvolve no meio do povo, no meio das pessoas, que alguns nascem e alguns desenvolvem no meio de um grupo. Porque quando você tem um grupo de pessoas, algumas delas estão ali, mas gostam de ser assistidas, gostam de ser elogiadas. Certo? Algumas gostam que você dê atenção, alguns gostam que você use ela para algum trabalho, que ela nunca fique fora de alguns trabalhos, é verdade isso. E você precisa compreender isso. Porém, quando você entra para fazer um trabalho, compreenda que o maior e quem deve observar você é Deus. Quando Deus chamou Samuel e disse, vai até a casa de Jessé, escolhe lá um jovem que eu vou consagrar rei. Esse jovem já tinha nome. Louvado seja Deus. Esse jovem era Davi. Aleluias. Louvado seja Deus. E quando Davi chegou
e anunciou diante de Israel, diante de Saul, que seria o homem que poderia lutar contra Golias. Em particular, ele falou: olha, Saul, rei, eu já lutei com leões, eu já lutei com urso, mas isso ninguém sabia. Nem seus irmãos, nem seus familiares, ninguém sabia disso. Ele anunciou naquela hora. Então veja só, tem coisas que o Senhor nos chama para fazer, que alguém vai questionar e alguém não vai saber. Louva seja Deus, não vai saber. Mas que algum dia vai aparecer, mas não por você. E é isso que interessa. Eu estava encaixando nessa semana sobre os milagres que Deus faz, e vi algumas partes. Infelizmente, um caso de uma criança que ressuscitou. Na verdade, não ressuscitou, mas houve uma profecia, houve uma revelação que ela estaria viva. E eu louvei o Senhor, que maravilha, que Deus faz milagre. Mas eu fiquei pensando, infelizmente não aconteceu. Eu fiquei perguntando, quando Deus usa alguém para um milagre, quem é que o povo procura? Quem é que o povo elogia? Quem é que o povo procura idolatrar? O homem ou a mulher que foi usado. E Deus não quer isso para nossas vidas. Não. Deus não quer isso para nossas vidas. Deus quer que nós sejamos valorizados, sim. É lógico que ao anunciar a palavra, Paulo, João, Pedro, eles eram muito elogiados. Elias era assim, Eliseu era assim. Eles eram pessoas elogiadas que eram honrados, porém eles eram bem sinceros e bem humildes. Tudo é o Senhor. Paulo dizia, eu sou cidadãos como vocês. Aqui ninguém é maior do que ninguém. Porque quando eu diminuo, é Ele que cresce. E é Ele que cresce sempre. E Ele que deve crescer sempre. Se hoje Deus usar alguém para um grande milagre, e eu espero que Deus use, ou certamente já usou em algum canto, deve estar usando, porque eu creio nisso, é que as pessoas compreendam, não é o irmão, não é a irmã, mas é Deus. Quando eu vejo multidões procurando pastores para tirar foto, para dizer, o pastor hoje é ele, e Deus vai usar tremendamente, hoje tem milagre, eu fico assim, meu Deus, eu não procuro, porque eu não acho que isso vai me engrandecer. Não, eu estou direcionado a uma palavra que usa quem quer. Eu estou direcionado a um Deus que Ele opera em qualquer instância, em qualquer momento, em qualquer lugar, usando quem Ele quer. É lógico que muitos homens de Deus são usados. Isso é maravilhoso, mas eu não vou idolatrar a criatura. Eu vou idolatrar quem usa a criatura. E quem usa a criatura é o Criador. Então, o milagre foi grande, o pastor lá foi usado e Deus usou tremendamente. Não! Quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus. Marcos diz lá no capítulo 16, ensinar segredo aos que crerem. Em meu nome, colocar as mãos sobre os enfermos, serão curados em nome de Cristo. Louvado seja Deus. Não no nome do homem. É por isso que muitas coisas, eu vou assistir o culto porque é fulano pregando, é fulano louvando. Você está direcionado ao homem. Eu sei disso que há muitos, na nossa igreja isso, há muitos irmãos que tem idolatria ou não tem idolatria, porque não vou falar, talvez não goste dessa palavra, mas gosta do culto porque fulano está pregando, gosta do culto porque fulano está louvando, gosta do culto porque fulano está dirigindo. Se é ciclano, não vai assistir. Eu te pergunto, quem é que faz a administração do culto? Não é o Espírito Santo? Eu não conheço nenhum homem que seja usado se não for o Espírito Santo usando ele. Eu tenho certeza disso. Não tem como acontecer se não for Deus. Então veja só, Moisés foi escolhido por Deus? Foi. Moisés foi separado, passou por desafio para entrar na obra? Sim. Graças a Deus, Moisés era um bom administrador? Não. Era um bom homem de Deus. Era um bom servo de Deus. Graças a Deus. Era um homem de intimidade com Deus. Mas ele precisava aprender ainda como administrar aquele povo. E não era fácil, irmãos. Você sabe que em alguns momentos Moisés perdeu a paciência. Olha que a Bíblia diz que o mais calmo de toda a era foi Moisés. E ele em alguns momentos perdeu a paciência com o povo. Eu te pergunto, era um povo muito difícil. Era um povo que murmurava muito. Era um povo que reclamava. Era um povo que solicitava muito, que pedia muito.
era um povo mal agradecido. Era um povo desobediente. Vou já conversar. Era um povo desobediente. Era um povo mal agradecido. Era um povo que gostava de tomar atenção, chamar atenção. Era um povo que gostavam de ser assistido. Era um povo que gostava de receber e não gostava de dar. Essa é a grande verdade. E sabe qual é a diferença do povo daquela época e o povo de hoje? Nenhuma. Nenhuma. Talvez você encontre alguma vertente negativa, positiva não. Entendeu? Mesmo reconhecendo a Bíblia. Mesmo reconhecendo. Aquele povo conhecia as 10 pragas e o milagre que Deus fez. Os milagres que Deus fez. Vários milagres. Abriu o mar vermelho. Enviou maná. Enviou água. Enviou nuvem. Enviou luz. Deus possibilitou aquele povo todas as coisas. Todos estavam intactos, as suas roupas, os seus calçados, os seus animais, todos eles estavam intactos, abençoados por Deus. E hoje o povo é a mesma coisa. Hoje o povo é murmurador, desobediente, gosta de chamar atenção, gosta de ser assistido, gosta de receber e não gostam de dar. Isso é a pura realidade. De um povo hoje que causa contendas por poucas coisas. De um povo hoje que abre a boca para destruir vidas. Que abre a boca para confundir palavras. Que abre a boca para maltratar um ao outro. Que está na obra, parece, desenvolve bem a obra. E isso é real, isso é real em todas as áreas cristãs, em todas as igrejas, em todos os lugares. Isso não é somente local, não é somente para nós, é para mim, é para todos. Porque é uma visão geral. É o que está acontecendo hoje. O povo hoje desenvolve bem o trabalho. São pessoas que se você deixar, fazem, mas se você não elogiar, se você não conversar, se você não pode falar nada também, mas fazem do jeito que querem, não aceitam direção de liderança porque acham que a liderança quer atrapalhar. Se não tiver reconhecimento, desiste, sai, porque quer reconhecimento, não quer amor de Deus, não quer a obra de Deus, não quer o melhor do Senhor, sabe? Quando o povo disse, olha, nós não podemos ir até o Senhor, precisa de Moisés não. Sabe o que aconteceu? O povo disse, não dá não. Porque o fogo de luz é tão forte, só Moisés suporta. Quando Miriam e Arão disse, não, por que Moisés tem e nós não temos? E o Senhor disse, ei, peraí. Vocês têm da forma que eu uso, sonhos e visões. Moisés não, peraí, eu e ele. É uma escolha de liderança. Foi eu que escolhi ele para liderar. Eu posso usar quem ele quer? Posso. Eu posso usar quem quer? Posso. Mas eu quero Moisés. E quem está inferior a ele tem que obedecer a ele. Isso não tira a capacidade de Deus operar, de Deus usar, não. Não impede de Deus pegar algum de vocês e usar, não. Ah, mas o pastor é o pastor aí da igreja e Deus vai usar só ele, não. Deus usa quem ele quer. Agora o líder da igreja é o pastor que Deus colocou. Entendeu? Aí você precisa obedecer, compreender, orar a Deus, louvar pela vida dele. É assim que a gente faz. Porque nós oramos pelos nossos governantes. Bons ou não, nós temos que orar por eles. Para eles serem sábios, poder ajudar, direcionar todas as bênçãos para a comunidade. Eles sejam mais ativos na sociedade. Que eles sejam mais preocupados com o povo. Temos que orar por eles. Para que tenham vidas mais longas. Para que sejam convertidos no Senhor. Orando pelas nossas autoridades. Para que elas sejam conscientes e não sejam injustas. Orando pelos nossos irmãos. Orando pelos nossos patrões. Por que não oramos pelos nossos líderes? Pelos nossos pastores? Por que não oramos para que Deus abençoe a nossa igreja e que o nosso líder seja um abençoado? Por que não envelamos pela vida dele? Por que nós não nos consagramos pela vida dele? Ah, mas ele é um homem qualquer. Ele é um homem que Deus escolheu. Moisés foi escolhido por Deus. Mas Moisés era só um homem. Mas sabe o que aconteceu quando procuraram ir contra Moisés? A Bíblia diz que procuraram ir contra Moisés. Aconteceu? Deus abriu a terra e todos que foram contra Moisés caíram. Eu sei. O que nós queremos não é esse alto preço. Mas quem se levanta contra os líderes, contra os homens de Deus, sempre paga algum preço.
Porque a consequência é uma reação de uma ação. É inevitável. Moisés amava. Moisés amava, desejava fazer a obra do Senhor, embora no início ele teve alguns atritos pessoais, mas ele entendeu o chamado dele. Estava ali sentado para poder julgar todo o povo, toda a congregação. Moisés fazia aquilo com grande paciência, com grande mansidão e com grande amor. E é isso que Deus quer dos grandes líderes: paciência e amor. Porém, impulso. Porém, sejam sinceros. Porém, possam ensinar a igreja. Porém, possam ser seguros em suas decisões. E espero todos nós isso. Mas Moisés precisava de orientações. Jétro não era hebreu. Era o que? Sacerdote dos Moabitas. Sogro de Moisés. Pai, só a mãe de William Montanha, Deus abençoe você. Então veja só. Era sacerdote de Moabitas. Sogro de Moisés. Mas ele compreendia o que era ser sacerdote. Ele sabia o que era ser sacerdote. Moisés não sabia o que era ser sacerdote. Moisés estava na frente do povo. Mas está ainda aprendendo, irmãos. Sejamos pacíficos para aprender. Sejamos que se você ama a obra de Deus, você ainda não é capaz numa área, estude para poder se capacitar. Então peça a Deus essa alta capacidade para você desenvolver outra área. Mas o que você fizer, faça para Deus. Não faça para o homem. Não espere elogio de homem. Respeite o seu líder. Respeite a sua igreja, respeite o seu povo, respeite o seu Deus. Pastor, eu tenho uma posição e eu quero falar. E a minha posição é essa, dê a quem doer, não. Não dê a quem doer, não. É sinal que ainda há uma conversão ainda em tua vida. Porque quando você é convertido no Senhor, você tem a sua posição sim, tem a sua opinião sim, mas você é sábio. Você compreende o que deve fazer. Você entende a hora de entrar. Mas parece que as pessoas não querem que eu cresça na igreja. Se você faz para Deus, você vai crescer aonde Deus te colocar. E não é o homem que vai te impedir. O homem não tem capacidade para isso. Deus usa quem Ele quer, mas usa todos vocês para a obra. Então veja só, Moisés recebeu de Jétro, sacerdote moabita, a orientação: calma, você quer dirigir o teu povo? Quer? Chama aí pessoas capacitadas para te ajudar. Um vai governar 1000, outro vai governar 100, outro vai governar 10, outro 20. Quando tiver uma causa maior, eu te procuro. E no final, todos eles vão prestar conta com você. Moisés, nós fizemos isso, fizemos aquilo. E outro, é isso que nós fazemos o trabalho do Senhor. É dessa forma. Entendeu? É dessa forma. Ei, eu sei que hoje todos os trabalhos são reconhecidos através de imagens, fotos e vídeos. Mas quer dizer para você, que tudo que você faz para Deus, mesmo que seja oculto, é filmado e é tirado foto, não aqui para mídia. Não para ficar no celular, não para ficar nos grupos do WhatsApp, mas é ficar lá no céu. Eu não filmei aquele momento que nós fizemos aquele trabalho maravilhoso. Não se preocupe. Quando chegar no céu, Deus vai mostrar para você toda a filmagem. Mas eu precisava tirar aquela foto, a nossa foto do trabalho da firma, que foi uma bênção, mobilizou toda a comunidade, e era para tirar na foto, para todo mundo ver o que nós fizemos. Calma. Não se preocupe, essa foto já está registrada lá no céu. Deus já registrou esse dia, já registrou essa foto. Você está lá destacada para Deus. Deus certamente mandou criar um quadro e colocou você lá. Está aqui, o meu povo fazendo a minha obra. Quando chegar aqui, e vão ver. Quando chegar lá, você vai ver lá o quadro. Olha aquela foto que nós queríamos tirar. Ele está aqui no céu. Porque Deus, Ele vê todas as coisas que fazemos para Ele. Mas veja só, você tem amor para a obra? Não espere do homem a recompensa, e não espere elogios do homem. Outra, a você que está trabalhando, quando escolher, veja só, aqui Jétro orientou Moisés a escolher homens.
Lá em Atos dos Apóstolos, manda isso, Deus te abençoe, querido. Lá em Atos dos Apóstolos, Deus orientou os apóstolos a escolher diáconos. Lá em Timóteo, foi escolhido presbíteros. Em todos os trabalhos é escolhido. Em nossa igreja escolhemos líderes, homens, mulheres, evangelismo, missões, departamentos, obreiros. Agora, se todos trabalhar em pró da obra, a obra vai crescer, Deus vai abençoar, o trabalho vai ser desenvolvido e certamente nós vamos estar com o Senhor. E certamente Deus vai fazer com que a igreja prospere e seja abençoada em todas as instâncias. Essa é a grande diferença. Porém, nós tivemos uma igreja desunida, onde os diáconos não ajudam, murmuram, falam, onde os obreiros não ajudam, onde os líderes não ajudam, onde os presbíteros não ajudam, onde os auxiliares dos pastores não ajudam. Não tem igreja, tem uma grande bagunça que parece igreja, mas que ela nunca vai reinar e nunca vai prosperar e certamente vai cair diante de Deus. Não espere resposta do homem, espere resposta de Deus. Não seja um soldado que precisa ser convocado para a guerra, seja um soldado que se convoque para a guerra. Louvado seja Deus, faça a obra com amor. Faça com amor. Ah, pastor, ali, louvado seja Deus, ali não vai dar certo. Calma. Ora, Senhor, para que Deus te oriente, para que saiba o que é certo. Não faça nada sem que Deus fale com você. Não faça nada sem que o seu pastor fale para você. Eu vou fazer aqui porque eu não preciso de pastor para poder mandar eu fazer. Faça não. Faça não, porque por mais que bom que seja, ela não tem as bênçãos de Deus. Ah, mas o trabalho foi abençoado. Não foi. Que é isso, pastor? Todo mundo achou maravilhoso. Não foi. Sabe por quê? Porque você precisa ter as bênçãos do seu pastor, do seu líder. Se o seu líder não abençoa, ele não é abençoado. Mas tem esse bênção de Deus. Deus não trabalha desorganizado. Se Deus abençoa, ele vai usar o teu líder para abençoar também. Entendeu? É isso que tem que acontecer. Ah, meu Deus. A gente precisa aprender muito para fazer a obra de Deus. Não é só ter amor. Tem gente que tem amor, está dentro da obra, não tem capacidade, mas tem amor. E isso é o grande ponto para desenvolver. Tem gente que tem capacidade, mas não tem amor. Tem gente que tem habilidade, tem conhecimento, desenvolve o trabalho, é até usado para o trabalho, mas não tem prazer, não tem amor. Porque se não elogiar, porque se não falar, porque se não comunicar, ela fica redundante, fica chateada, fica revoltada, sai da igreja, chateia, toma posições, fala asneiras, critica a igreja, critica o povo, certo? Quando fizer, faça com amor. Outra, o que você fala reflete em todos os lugares. Mas nós fizemos aquilo e Deus fez grandes coisas. Mas fulano apareceu e bagunçou tudo. Não faça isso. Não faça isso. Louva a Deus por todas as coisas. Nós estamos fazendo um grande trabalho, mas aconteceu uma barreira. Louva a Deus. As barreiras vão passar e Deus vai continuar te abençoando. Aquele momento aconteceu para você aprender, amadurecer e crescer. Deus abençoe vocês grandiosamente nessa noite. Que o seu trabalho, que a sua vida seja abençoado por Deus. Você é escolhido, é escolhida por Deus. Aprenda isso. Você não entrou na igreja por acaso. A vocês membros da ICPI, Deus não escolheu vocês por acaso. Ah, Deus revelou e agora eu estou saindo. Deus não revela algo para você para depois tirar você. Faltou você ouvir a voz de Deus. Aleluia. Deus disse que era tempo de voltar. E agora disse que era tempo de sair. Você ouviu Deus falar que era tempo de sair?
Se você não cumpriu nada ainda, se você não fez nenhuma tarefa, Deus chamou você para trabalhar na igreja e agora Deus disse que chegou a hora de você sair. O que você fez? Aí faltou você buscar a Deus para poder ouvir a voz dele. Nessa noite, eu quero agradecer a todos. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe grandiosamente para fazermos a obra de Deus. A igreja precisa dos diáconos, dos obreiros, dos membros, dos congregados, dos amigos, dos irmãos. A igreja precisa dos presbíteros, a igreja precisa dos diáconos, a igreja precisa dos auxiliares, dos pastores, dos missionários. Agora, guarde uma coisa para vocês. Vai chegar a hora que ele vai dizer: tire do meio os covardes e os preguiçosos. Vai chegar a hora que ele vai dizer: tire do meio os murmuradores, os traidores, os mentirosos. Não tem como. Porque para poder a obra ser concretizada, vai chegar uma hora que o joio vai sair do meio do trigo. É o que o Senhor nos diz. Nessa hora, infelizmente, muitos amados, muitos que nós amamos, vai sair. Muitos. Talvez eu, talvez você, talvez muitos. Porque parece ter amor, não tem conhecimento. Parece ter conhecimento, mas não tem amor. A obra de Deus, chega um momento onde Deus vai tirar tudo o que não está desenvolvendo, que não está fazendo, que não está sendo. Porque representar é bom, ser é o ideal. Deus não quer o representar, Deus quer o real, o ser. Vocês compreenderam isso? É o que pratica, é o que é. Não é o que diz, não é o que fala, não é o que está no meio do evangelismo, está no meio dos trabalhos, porque tem gente que vai estar em todos os trabalhos, todos. Aquela irmã, aquele irmão é ideal para a obra, está em todos os trabalhos. Mas no dia que você não elogiar, no dia que você não falar algo para aquela pessoa, ou valorizar, ou não deixar ela fora de algum trabalho, ela vai sair chateada com você e vai te criticar. Ela sempre esteve, mas nunca teve um amor real pela obra de Deus. Deus vai cobrar isso de nós. E para poder se fazer uma boa obra, você vai ter que escolher um pessoal bom. É como se fosse começar a construir algo. Você dizer: quem é que eu escolho para construir? Espera aí, eu vou fazer um vestido. Eu sei quem faz bom a camisa é a fulana, a irmã. Mas tem uma irmã que faz um vestido. Não, mas tem outra que faz um vestido mais caprichado. Eu quero esse vestido. Então você começa a escolher quem é o ideal para fazer. A obra de Deus vai chegar um momento que só vai fazer aquilo que é ideal para fazer. Eu quero que todos nós sejamos ideais para fazer.